O Fim da Procrastinação é o nome deste livro aqui, que eu vou fazer um resumo aqui nesse vídeo. Se você é uma pessoa que começa as coisas e não termina, que adia coisas que são importantes, que no lugar de fazer o que é prioridade, você faz outras coisas sem importância, então esse vídeo vai te ajudar bastante a vencer a procrastinação. Se você é apenas um amante de livros, assim como eu acredito que você também vai curtir este livro do Peter Ludwig. Meu nome é Aline Osório, eu ajudo as pessoas a terem um estilo de vida produtivo, a gerenciar o tempo com sabedoria, parar de procrastinar e entrar em ação para realizar seus objetivos. Este livro aqui, ele foi um livro que eu comprei sem querer, eu bati o olho na livraria, mexi, dei uma olhadinha, dei uma folheada e eu vi que tinha desenhos, que tinha esquemas, que tinha listas. E eu vi que era um livro diferenciado. Por quê? Porque eu já li dezenas de livros sobre produtividade, mas esse não é mais um livro comum de produtividade. Bem, aqui o Peter Ludwig, logo na capa, ele fala: o fim da procrastinação, como parar de adiar o que precisa ser feito. E também coloca que procrastinar significa você deixar as coisas para depois, de propósito. Você é uma pessoa que procrastina? É claro. Todos nós, seres humanos, a gente tem no nosso DNA a procrastinação. Por quê? Porque a gente tem a tendência de deixar as coisas para a última hora. Então, todo mundo, em algum grau, procrastina, tá? Então eu pus algumas anotações aqui para te falar, e a primeira coisa é a diferença entre procrastinação e preguiça. Então não se engane achando que preguiça, uma pessoa que é preguiçosa, ela é procrastinadora necessariamente, e vice-versa. Nem todo mundo que procrastina faz isso porque tem preguiça, tá? O preguiçoso normalmente ele deixa para depois, mas ele não sente peso na consciência, né? Ele não se importa tanto. O procrastinador não, ele queria fazer aquilo que é importante, mas ele não consegue organizar o tempo para priorizar aquilo e ele fica se sentindo frustrado, mais ansioso e vira uma bola de neve. Inclusive, mais para frente eu vou te falar aqui sobre o ciclo da procrastinação, ok? Então, este livro ele se divide em quatro partes. A primeira parte é sobre a motivação. A segunda parte é sobre a disciplina, a terceira sobre resultados e a quarta sobre objetividade, tá? E tudo isso seria uma fórmula para você parar de procrastinar. E eu vou tentar passar o máximo para você dessa experiência que eu tive no livro, tá? Então, uma outra coisa interessante, né, que fala que hoje em dia a gente tem paralisia decisória devido a muitas informações no mundo digital, nessa nova era de conhecimento, de informações. A gente, os jovens, sofrem mais de paralisia decisória, uma dificuldade realmente de escolher o que vai fazer. E a procrastinação, ela é um mau hábito. Como qualquer hábito, ela pode ser vencida, superada, certo? Então vamos para a primeira parte do livro, que fala da motivação. Então, muitas vezes, quando você se sente desmotivado, você acaba procrastinando. A motivação, ela é como um combustível, tá? Então, sobre o tempo, ele traz um insight muito legal, que é que o tempo é a coisa mais valiosa que nós temos na nossa vida. Dinheiro a gente perde e ganha novamente, faz novamente. O tempo não. Temos uma quantia limitada de tempo. E isso é muito importante. O procrastinador, muitas vezes, ele ignora isso. Ele acha que vai ter uma vida inteira pela frente para fazer tal coisa e esquece que o tempo é limitado. Uma coisa muito importante é você ter uma visão pessoal de futuro. Quando você tem uma visão pessoal de futuro que seja positiva, isso te ajuda a fazer escolhas significativas no momento presente. Isso te ajuda a ter clareza para priorizar o que é mais importante, evitando a procrastinação. Muitas vezes uma pessoa que não tem seus objetivos claros, não tem uma visão pessoal de futuro clara, ela procrastina por falta de clareza. Faz sentido para você? Bem, já deixa sua curtida aqui nesse vídeo, tá? Se você tá gostando, aproveita e já se inscreve aqui no canal. Antes de eu continuar aqui, inclusive me segue lá no Instagram, que é @AlineOsórioCoach, tá?
E também vou falar daqui a pouco sobre o meu e-book da procrastinação, que é grátis. Mas continuando, né? Você precisa reconhecer o seu potencial, os seus pontos fortes, as coisas nos quais você faz bem. Quando você utiliza todo o seu potencial para alcançar sua visão de futuro positiva, você ganha motivação, né? Então, é bom que você use o seu tempo, as 24 horas do seu dia, aproveitando muito bem os seus pontos fortes, fazendo ações significativas que te levem na direção da sua visão de futuro, a sua visão de felicidade futura, certo? Existem dois tipos de motivação: a motivação extrínseca, que ela é externa, ela vem de fora, e a motivação intrínseca, que é aquela mais profunda, que ela vem de dentro de você, ela é mais duradoura. A de fora, né, essa meta extrínseca, ela pode ser feita de várias formas. Por exemplo, quando você oferece uma recompensa em dinheiro para você lá no seu serviço para fazer alguma coisa, isso é uma motivação extrínseca, né? Então você faz aquilo pelo dinheiro. Ou quando você era criança, por exemplo, que aí você era ameaçado de apanhar na sua casa. Eu fiquei sabendo que vocês tomaram H2O. Quem foi que mandou? Que isso, H2O? É, você não sabe o que é H2O, né? Quem tomou H2O? Vocês três. O que não tava? Eu não tomei nada! Senta aí. Ou você era ameaçado de ficar de castigo. Bem, isso é uma motivação por punição. Também é muito comum, principalmente antigamente, né? Então, você pode ser motivado por recompensas, por punições, porém, dura muito pouco. É muito efêmero, né? E a outra coisa que pode te motivar são as suas metas, seus sonhos. Mas isso também tem uma duração pequena. A motivação intrínseca, ela é muito mais valiosa, que é quando você encontra realmente uma visão de futuro pessoal. Pode ser sua missão de vida, seu propósito, tá? E aí você utiliza os seus pontos fortes que você já reconheceu para alcançar, fazendo ações significativas, entrando em estado de flow todos os dias durante a sua jornada até chegar na realização dessa visão pessoal de futuro. Então você encontra um propósito na sua jornada. Então a motivação baseada na jornada, baseada no processo, é a motivação mais duradoura que existe, certo? Então essa é a parte 1. Agora vamos para a parte 2, aonde ele fala, o ator Peter Ludwig, ele fala de disciplina, tá? E eu vou colocar aqui novamente o livro O Fim da Procrastinação para você ver. E deixa sua curtida no vídeo, caso você ainda não tenha deixado. Disciplina. O que é disciplina? Significa você dar ordens para si mesmo e cumprir. Eu achei demais, né, essa definição. Já vi várias definições de disciplina e essa é muito legal. Você dar ordens para si mesmo e cumprir. Quando você consegue superar as emoções que atrapalham você de concluir as tarefas, aí você está em uma fase de controle das emoções, você está se autorregulando, você consegue ter disciplina. A maioria dos motivos que fazem você procrastinar, você pode reparar que eles têm a ver com as emoções. São problemas emocionais, pensamentos, crenças limitantes que fazem com que você acabe não tendo disciplina e procrastinando. Então, o nosso comportamento, ele sofre muito mais influência das nossas emoções do que na nossa razão e da razão. E isso tem um motivo muito científico que pode ser explicado pelo cérebro, né? Então, a região mais antiga do cérebro, que é o cérebro reptiliano, ele é responsável pelos instintos. Depois tem o cérebro límbico. A parte límbica do cérebro é responsável pelas emoções. Essas duas são as partes mais antigas. O neocórtex, que é a parte mais nova do cérebro, ele é responsável pela razão. Então, é muito mais antigo você agir por impulso, você buscar a sobrevivência, porque era assim que os nossos antepassados viviam, tá? Baseado no medo, na euforia. Então a gente costuma tomar decisões baseadas mais na emoção
do que na razão. Então isso explica muita coisa, porque que a gente faz coisas que fazem mal à saúde, mesmo sabendo que faz mal. Por quê? Porque a gente é muito mais influenciado pelas nossas emoções do que pela razão. Então você não pode ser escravo das suas emoções. Se você for escravo das suas emoções, você não vai priorizar o que é importante para você. Não terá disciplina, você pode ser obeso, por exemplo, você pode ter uma vida totalmente desregrada, desequilibrada e virar realmente um escravo dos seus instintos e emoções, e não é isso que nós queremos, não é mesmo? O estado de flow, né, que é aquele momento onde você se encontra 100% presente na atividade que você está fazendo, ele é um estado de harmonia entre a razão e a emoção. Naquele momento que você está ali fazendo aquela ação, não existe mais nada, só você e a atividade. Não sei se você já se sentiu em estado de flow, estado de fluxo, que nesse livro fala bastante. Escreve aqui nos comentários se você já se sentiu em estado de flow, tá? Então, uma outra coisa muito importante para você não procrastinar é você manter os seus recursos cognitivos em dia. O que seria isso? Quando você tem baixa energia, quer dizer que seus recursos cognitivos eles estão baixos. Você tem pouca disposição, pouca energia, e vai ficar muito difícil você ter disciplina, e vai ficar muito mais fácil você procrastinar. Então, é necessário que você mantenha os recursos cognitivos totalizados, assim, como se fosse uma bateria de celular, e aí você imagina cada pininho daquele. Quando você enche o pininho, quer dizer que quando você enche a bateria, que os seus recursos cognitivos eles estão supridos. E como você faz para supri-los? Descansando, fazendo pausas ao longo do dia, tirando cochilos, de repente meditando, se alimentando bem, fazendo atividade física, e não precisa ser muito, tá? Uma caminhada de 10 minutos já é suficiente para preencher seu recurso cognitivo. Então, uma outra coisa, né, muito interessante que o Peter Ludwig fala no livro é da aversão emocional. Provavelmente você já sentiu aversão emocional. O que seria isso? São coisas que são difíceis demais, complexas, que são desagradáveis ao nosso olhar. Aí quando a gente vê que tem que fazer aquilo, já dá uma vontade de procrastinar, faz você adiar. E aí, o que você pode fazer para melhorar isso? A aversão emocional a tarefas difíceis. Dividir essa tarefa difícil em pequenas partes. Em geral, as tarefas elas precisam ser repetidas de 20 a 30 vezes para você superar a aversão emocional e inserir como um hábito, tá? E o autor fala no livro sobre o hábito. E ele cita isso daí, das 20 a 30 vezes, tá? Então, quando você tem uma meta alta demais, grande demais, isso assusta, tá? E aí você pode fazer mudanças graduais, né, para mais agradáveis. Elas são mais agradáveis do que uma mudança radical. Ele fala lá da lista de hábitos, né, de como que funciona você inserir um hábito, tirar um hábito ruim da sua rotina, para você ir aumentando gradualmente. Ele fala também no mapa do dia, que é um planejamento onde você vai priorizar as tarefas que são mais importantes. Um comentário muito legal que tem também no capítulo sobre a disciplina é sobre a lista de tarefas. Quando você tem uma lista de tarefas cheia de itens para cumprir, o que acontece? Causa paralisia decisória. Você fica travado, não sabe o que decidir, o que fazer, né? E pode gerar aversão emocional também, tá? Encerrando esse capítulo aí da disciplina, vamos para os resultados. E depois, objetividade. Como eu disse para você, o autor separa o livro em 4 etapas, tá? Que é motivação, disciplina, resultados e objetividade. Já falamos da metade do livro até aqui, né? Então, olha que legal, eu tô ajudando você, poupando você de fazer uma leitura que talvez você demorasse dias para fazer, horas para fazer. Eu tô te passando isso rapidamente aqui no vídeo. Vamos falar então da parte de resultados. Bem, eu queria dizer o seguinte, deu trabalhinho bom eu preparar esse vídeo aqui para você, tá? Então é muito importante que você interaja comigo, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, curta, faça tudo que tem direito para me estimular a continuar fazendo esse tipo de vídeo para você, certo? Então vamos lá, resultados, né?
Uma ideia super legal que faz todo sentido, que o autor Peter Ludwig fala no livro O Fim da Procrastinação, é o seguinte: você não mirar apenas o resultado, você não ficar olhando só o resultado lá na frente, e sim dar o melhor dia após dia nas ações que você faz no processo, na jornada até chegar lá, certo? Então, atividades significativas, elas levam você a entrar em estado de flow. E a peça-chave da felicidade, ela está na jornada e não no resultado. E não lá no final, quando você realiza o seu sonho ou a sua visão pessoal. Isso é muito importante. Pessoas felizes procrastinam menos. Isso mesmo. Então, ele fala para você se concentrar nos estímulos positivos e menos nos negativos. Fala também sobre a lista da gratidão, da importância de todos os dias fazer uma lista de itens que você agradece, que você é grato e se sentir realmente grato por isso. Fala sobre o ciclo positivo do fluxo e o ciclo da procrastinação. Bem, eu vou deixar no card acima, né, um vídeo meu sobre o ciclo da procrastinação, e se você quiser entender melhor como que acontece esse ciclo, que inclusive é baseado neste livro, você clica aqui no card quando acabar o vídeo, tá bom? O ciclo positivo do fluxo é da seguinte forma: primeiro você faz coisas significativas, depois você se sente bem por fazer coisas significativas. Depois, o terceiro passo do ciclo é você desenvolver suas habilidades. E o quarto é você acreditar em você mesmo, aumenta a sua autoconfiança. Então, você faz coisas significativas, você se sente bem com isso, depois desenvolve suas habilidades e acredita mais em você mesmo. Vira um ciclo positivo do fluxo, tá? Então, nós temos liberdade para escolher como nós vamos reagir aos estímulos da vida, às situações, às coisas que nos acontecem, e nós podemos tirar uma lição positiva, reagir positivamente a estímulos negativos. Nós temos essa liberdade, e isso fica muito claro no livro, que tudo que nos acontece é importante sob alguma perspectiva. E devemos também gerenciar o fracasso. Isso mesmo, nós temos escolha de como enxergar os erros. Então, os erros, eles não precisam ser fracasso. Para você chegar ao sucesso, você precisa fracassar, errar, na verdade, porque o fracasso de verdade, aquele fracasso mesmo, só ocorre quando você desiste. Agora, se você apenas erra, se você apenas falha, mas continua firme na jornada, então quer dizer que era só uma derrota temporária, não é mesmo? Muito bem, agora vamos para a última parte do livro, que fala sobre a objetividade, tá? E se você ainda não está inscrito no canal aqui do YouTube, se inscreve, e lá no Instagram me segue, Aline Osório Coach, tá? Aqui na descrição do vídeo tem o link para você baixar gratuitamente o meu e-book chamado 9 dicas para vencer a procrastinação. É gratuito, é só você chegar no link, clicar e baixar, tá certo? Então vamos para a última parte da objetividade, né? Então ele fala de modelos mentais, fala sobre a percepção da realidade. O que são modelos mentais? São um conjunto de pensamentos, de crenças que nós, seres humanos, temos. Podemos ter um modelo mental negativo ou um modelo mental de crescimento. E a realidade, ela é vista através dos nossos modelos mentais. É como se cada um de nós colocássemos um óculos e a gente enxerga a realidade através daquelas lentes. Ou seja, a sua percepção da realidade é diferente da minha, que é diferente do seu amigo, do seu vizinho, da sua esposa, do seu filho e assim por diante. Então, a verdade, a realidade, ela é relativa. Então, a objetividade seria você saber disso, que o nosso cérebro ele nos engana sobre a verdade. Então, você não ser dogmático, né? Você não ter aquelas princípios, verdades absolutas, né? Você ser uma pessoa aberta, que se questiona, que questiona suas próprias opiniões, que não tem pontos de vista rígidos, né? E inclusive fala da cegueira coletiva, né? Cegueira coletiva.
Uma coisa que eu achei bem interessante falando no livro é que as pessoas que são competentes, elas tendem a se superestimar. Então fizeram umas pesquisas, esse livro é recheado de pesquisas e fala que quem é competente, quer dizer, pessoas menos competentes, ou seja, incompetentes, elas se superestimam, elas acham que elas são melhores do que elas realmente são. E o contrário também é verdadeiro, pessoas mais competentes se subestimam. Muito interessante, não é mesmo? Bem, então é bom que você tenha objetividade, que você faça uma autoavaliação de você mesmo regularmente para que você possa focar no que é prioridade para você, se manter motivado, ter a sua visão pessoal, usando seus talentos, usando os seus pontos fortes, tendo disciplina, cultivando bons hábitos para evitar a procrastinação. Bem, então é isso. Eu vou deixar aqui no lado direito e no lado esquerdo, cada lado, um vídeo para você assistir. Compartilha este vídeo com mais pessoas e nós estamos juntos. Até breve.